Fala pessoal, bem-vindos ao Lave Matemática. Eu sou o professor Thiago Basílio e é sempre uma honra ter cada um de vocês aqui comigo. Trago hoje a semana 4 do PET 2 do segundo ano do ensino médio. Já vou direto para as questões, os recadinhos ficam para o final do vídeo, tá? Então olha só, a questão 1 pede para a gente resolver os sistemas abaixo. Pessoal, tá meio desarrumado ali, mas é só por uma questão de espaço, tá? Depois, quando a gente preencher isso aqui, vai ficar mais organizado. Então, na letra A tem um sistema 2x mais y igual a 7 e x menos y igual a 8. Resolver um sistema é determinar os valores que devem entrar no lugar do x e y de forma que as duas equações sejam verdadeiras, tá? Então, se você tem simplesmente uma equação com duas letras, essa equação ela tem infinitas soluções. Você pode aplicar vários valores a ela. Agora, quando você pega duas equações distintas, caso o sistema tenha solução, essa solução vai ser única, tá? Então, a gente consegue, quando a gente pega duas equações diferentes, a gente consegue amarrar o sistema. Então, já não fica mais uma quantidade infinita de valores. E a ideia da resolução de um sistema é a gente fazer manipulações nas equações de forma que a gente obtenha uma nova equação que só tenha uma letra. Porque a gente sabe trabalhar com equação que tem uma letra só. É fácil de resolver. Então a ideia é manipular. Então, nesse sistema específico, eu vou chamar a atenção para vocês no seguinte ponto. Ó. Na primeira equação, a gente tem o termo que eu vou destacar, que é o mais y. Enquanto que na segunda equação, nós temos o termo que é o menos y. Então, você pensando que o y é um número, quando você coloca mais o número e menos o número, você está dizendo que é o mesmo número, só com sinais trocados. E quando você soma um número com o oposto dele, né, que nada mais é que ele com sinal trocado, você obtém zero como resposta. Então é daí que vem a ideia da gente somar essas equações. Então, como que a gente soma a equação? A gente soma termo a termo aqui. Então a gente faz 2x mais x, que no caso aqui vai dar 3x. A gente faz y menos y, que como já foi mencionado, vai dar zero. Então o y vai embora. E a gente soma 7 com 8, que vai dar 15. Então repare que a gente acabou de obter uma equação que só tem uma letra. E isso é um ganho muito grande pra gente, porque a gente sabe resolver isso aqui. Basta que a gente. Deixa eu só colocar uma setinha aqui. Basta que a gente divida por 3 aqui, que a gente vai obter como solução o x igual a 5. Então, facilmente chegamos na resposta x igual a 5. Para poder encontrar o y, basta que a gente escolha qualquer equação. Aí fica o seu critério. Eu vou escolher a primeira, mas você poderia escolher a segunda porque tem que dar o mesmo resultado, porque esse x ele vale para as duas equações. Então vou pegar aquele 2x mais y é igual a 7 e no lugar do x eu vou colocar justamente o 5. Isolando o y, vou ficar com 7, aqui daria 10, então vai ficar menos 10. Então meu y vai ser igual a menos 3. E aí está a solução da nossa primeira equação. Nosso primeiro sistema, desculpa. X igual a 5, y igual a menos 3. Vou fazer uma divisão aqui para poder organizar. E aí, beleza. Agora a gente vai olhar para esse seguinte sistema aí, ó. X menos y igual a 5 e 3 vezes x mais y é igual a 27. Primeira coisa que a gente tem que observar é que eu posso simplificar a segunda equação. Porque aqui eu tenho esse 3 multiplicado e eu posso então dividir essa segunda equação por 3. Porque aí, como é que fica o sistema se eu fizer isso? Vai ficar x menos y igual a 5. Dividindo o primeiro membro aqui por 3, vai ficar só o x mais y.
Deixa eu escrever isso aqui um pouquinho maior, né? Parece que eu tô economizando folha, entre aspas. X menos y é igual a 5. E aqui embaixo fica x mais y. O 27 por 3 vai dar 9. E aí eu caio na mesma situação. Eu tenho aqui o menos y, eu tenho aqui o mais y. Se eu somar essas equações, o que a gente vai obter aqui? Bom, x mais x é 2x, y menos y vai cancelar, 5 mais 9, 14, e aí da mesma forma eu obtenho que o x vai ser o 14 dividido por 2, e aí eu chego que o x é igual a 7. Ok? Tranquilo isso, né? Se eu já achei o x, eu posso escolher qualquer equação. Eu vou utilizar essa equação, a segunda, que eu já mexi ali, x mais y igual a 9. No lugar do x eu coloco 7. Vou colocar uma setinha aqui. De forma que o nosso y vai ser 9 menos 7. E aí com isso o y vai ser igual a 2. Então a solução desse sistema é 7 e 2. Para você verificar que está certo, basta você voltar nas equações, substituir os valores e verificar se as desigualdades são verdadeiras. Tá? Aí o próximo sistema, 2x menos y igual a 7 e x mais 5y é igual a menos 2. Vamos dar uma analisada aqui, ó, de novo na parte do y. Repara que existe, mais uma vez, o sinal trocado, só que tá faltando um 5 aqui, né? Para eu poder fazer aparecer esse 5, basta eu multiplicar a primeira equação inteira por 5. Que aí eu vou obter 2x vezes 5 dá x, menos y vezes 5 vai dar menos 5y, e 7 vezes 5 vai dar 35. Mantenho a segunda. E aí repara que eu volto a ter a nossa situação que dá para eliminar só somando. Então vamos somar aqui. Aqui nós vamos ter 10x mais x vai ficar 11x, o y vai cancelar, 35 somado com menos 2 vai dar 33. Então o nosso x vai ser igual ao 33 dividido por 11. Então o nosso x vale 3. Então acabei de descobrir o x. Podemos recorrer a qualquer equação para poder encontrar o y. Eu vou recorrer à segunda ali, aquela x mais 5y é igual a menos 2. Vai ficar 3 mais 5y é igual a menos 2. Então 5y é igual a menos 2 menos 3. O y é igual. Pessoal, menos 2 menos 3 são menos 5. E aí eu chego que o y vale menos 1. Deixa eu só fazer uma pausa aqui que eu vou reescrever isso que ficou horroroso. Espera aí. Pronto, reescrevi melhor aqui agora. Então nós temos que o nosso querido y vale menos 1 e o x vale 3. Deixa eu fazer uma divisão aqui agora. Vamos ver se vai dar certo isso. Como é que vai estar o reconhecimento dele? Tá de boa. Vamos lá então para a próxima. Ó. Nesse sistema aqui, repara que ele é um sistema com a escrita um pouco mais complexa. Deixa eu subir um pouquinho para eu poder ter uma linha a mais para eu poder usar aqui. Vou utilizar essa linha aqui. Nesse sistema eu vou optar por usar outro método, tá? Eu vou utilizar o método da substituição.
Então, no que consiste esse método? Eu vou pegar essa primeira equação aqui, esse 3a é igual a 16 mais b, e eu vou escrever o b em função do a. Então, olha só, eu tenho 3a é igual a 16 mais b. Se eu quiser isolar o b, eu vou chegar aqui, o b é igual a 3a menos 16. Então, essa daqui vai ser a expressão que eu vou utilizar para substituir. Como que eu substituo? Basta que eu recorra a outra equação e onde tiver o b, então ó, eu tenho aqui o valor do b, eu vou colocar esse 3a menos 16, tá? Então vai ficar o seguinte, ó, 2 vezes o a mais 1, menos 3 vezes, aí no lugar do b entra o 3a menos 16, mais 2, isso é igual a. Vou resolver agora. Tem que fazer a distributiva. Isso daqui eu sei que dá menos 14, tá? Então eu vou distribuir aqui. E vou trocar esse A de lado também. Então são várias coisas a serem feitas aqui. 2 vezes A, então colocar uma setinha. 2 vezes A, 2A. 2 vezes 1, 2. Menos 3 vezes menos 3 vezes 3A, desculpa, vai dar menos 9A. Menos 3 vezes menos 14 vai dar mais 42 e esse A vai ficar como menos A. Se a gente for olhar aqui, eu tenho agora 2A menos 9A menos A. 2A, 2 menos 9 é menos 7. Menos 7 menos 1 vai ficar menos 8A. Aí 2 mais 42 é mais 44, é igual a zero. E deixa eu escrever isso um pouquinho mais para a esquerda para poder aproveitar a frente aqui. Então, peraí, setinha, 8A, desculpa, é menos 8A mais 42 é igual a zero. Então, o menos 8A é igual a menos 42. Com isso, o A ele vai ser igual ao menos 42 dividido... 42 não, 44, né? Perdão, pessoal, 44, agora que eu percebi aqui. 44 dividido por 8. E aí, com isso, eu chego que o meu A ele vale 5,5. Tá? Então, esse é o valor do A. Para eu achar o B, basta eu recorrer àquela coisa de cima lá, que era 3A menos 16. Vou fazer na frente aqui para poder melhorar bem o espaço. Aqui, né? Vou usar o B, é 3A menos 16. Então, o B é 3 vezes o 5,5 menos 16. Então, o B vai dar 16,5 menos 16. Ou seja, o B é igual a meio. E aí, pronto. Então, A é 5,5, o B é meio. Beleza? Então, chegamos na resposta da número 1. Vamos de número 2. Monte os sistemas e resolva os problemas abaixo. A soma das idades de um pai e seu filho é 64 anos. Determine a idade de cada um, sabendo que a idade do pai é o triplo da idade do filho. Então aqui, pessoal, é importante que a gente dê nome aos bois, né? Então você pode vir aqui, por exemplo, e chamar de x a idade
sei lá, do pai, e de y a idade do filho. É indiferente a ordem que você chamar. A gente só coloca aqui para poder ficar bem claro o que a gente está fazendo. Então repara que ele diz que a soma das idades é 64, tá? Então olha só, eu vou colocar meio que um resumo em português aqui, vamos dizer assim. Depois a gente transcreve isso para a linguagem matemática. Então, soma das idades, 64, e a idade do pai seria o triplo da idade do filho. Então, soma das idades. Se eu chamei de x e y, a soma seria x mais y. Isso vai valer 64. Idade do pai é o triplo da idade do filho, então o x, que é a idade do pai, vai ser igual a 3 vezes o y, que é a idade do filho. Tá? E aí, eu tenho um sistema, vou utilizar a ideia da substituição. Por quê? Porque a segunda equação ela já está me dando uma relação direta entre as incógnitas, certo? Então aqui nesse caso, eu já colocando de azul aqui, peraí, vou voltar para vermelho. Eu vou aqui, no lugar desse x, eu coloco o 3y, tá? Então fica 3y mais y é igual a 64. 4y é igual a 64. Então o y vai ser igual a 64 dividido por 4. Então o y é igual a 16. Então eu já sei que o filho tem 16 anos. Basta agora substituir. O x ele é 3y, que no caso vai ficar 3 vezes 16. Então o x é igual a 48. Então, se você for colocar a resposta completa, o pai tem 48 anos. E já escrever junto aqui o filho. E o filho, 16. Ok? E aí pronto. Letra A, só isso. Letra B. A soma de dois números é igual a 13. A diferença entre o dobro do primeiro e o triplo do segundo é igual a 1. Quais são esses números? Aqui, pessoal, como não tem essa coisa de. Ele não tá dando um contexto para os números, então é desnecessário fazer aquela distinção de x e y. Só temos que lembrar então que ele está falando que a soma é igual a 13. Aí, deixa eu colocar em outra cor aqui. A diferença entre o dobro do primeiro e o triplo do segundo é igual a 1. E aí pergunta que números são esses. Então soma de dois números, então x mais y é igual a 13. Diferença entre o dobro do primeiro e o triplo, diferença é menos, tá? E o triplo do segundo é igual a 1. Estou aqui com o meu sistema. A gente vai analisar e perceber aquela questão, né? Aqui eu tenho mais y, aqui eu tenho menos 3y. Então, se eu fosse capaz de chegar aqui e colocar um 3 aqui na história, eu consigo eliminar somando as equações. Então, basta que a gente faça aqui uma multiplicação por 3, tá? E a gente vai obter que 3x mais 3y
é igual a 39. 2x menos 3y é igual a 1. Agora sim, eu consegui aparecer o 3y e o menos 3y. Posso somar. Vou obter nessa soma 3x mais 2x é igual a 5x. 39 mais 1 é igual a 40. Então, o meu x ele vai ser o 40 por 5. O x é igual a 8. Certo? E agora, para achar o y, eu posso usar a primeira equação, por exemplo, que ela dizia que o x mais y era igual a 13. No lugar do x eu coloco 8. Então, o y vai ser 13 menos 8. Vou colocar a setinha para ficar bonitinho aqui, né? Então, o y vai ser igual a 5. Então, os números são 8 e 5. Destacar a resposta aqui, né? Tá? E aí, pronto. A resposta tá aí, prontinha. Vamos de letra C. Determine dois números cuja soma é igual a 16 e a diferença entre o dobro do primeiro e o triplo do segundo é igual a 8. Então a história é basicamente a mesma, né? Eu vou trabalhar então com uma soma igual a 16 e com uma diferença entre o dobro do primeiro e o triplo do segundo igual a 8. Então eu tenho x mais y igual a 16 e 2x menos 3y igual a 8. Mesma história. Vou fazer aparecer ali no y o nosso querido amigo 3. Então, para isso, eu vou multiplicar a equação por 3. E aí fica 3x mais 3y é igual a 48. 2x menos 3y é igual a 8. Consigo fazer o devido cancelamento aqui, fazendo a soma, né? Então 3x mais 2x, 5x. 48 mais 8 é igual a 56. Então eu sei que o meu x ele vai ser igual a 56 dividido por 5. X aqui ele vai dar quebrado, né? Quebrado assim, né? Vai dar um número decimal. Nesse caso vai ser 11,2 o meu x aqui. Mas nenhum problema. Para achar o y agora, basta eu utilizar a minha outra equação. Vou fazer um pouquinho mais para cima aqui. Eu faço na frente mesmo, né? X mais y é igual a 16. Então 11,2. Ah não, tinha que estar uma linha acima, né? Porque aqui eu deixei um espaço menor. Pera aí. Então eu vou usar aquele x mais y é igual a 16. Então 11,2 mais y é igual a 16. O y vai ser 16 menos 11,2. Então meu y vai ser igual a 4,8. Então esse é o meu y. Beleza? Então é isso. Tá ok. Vamos questão 3.
é uma questão do Enem, tá? Diz o seguinte, ó, um dos grandes problemas enfrentados nas rodovias brasileiras é o excesso de carga transportada pelos caminhões. Dimensionado para o tráfego dentro dos limites legais de carga, o piso das estradas se deteriora com o peso excessivo dos caminhões. Além disso, o excesso de carga interfere na capacidade de frenagem e no funcionamento da suspensão do veículo, causas frequentes de acidentes. Ciente desta responsabilidade e com base adquirida com pesagens, um caminhoneiro sabe que seu caminhão pode carregar no máximo, então ele pode carregar no máximo 1.500 telhas ou 1.200 tijolos. Considerando esse caminhão carregado com 900 telhas, então ele está carregado com 900 telhas, quantos tijolos no máximo podem ser acrescentados de modo a não ultrapassar a carga máxima do caminhão? Então, assim, isso daqui, pessoal, é facilmente resolvido com uma regra de 3, tá? Mas eu vou tentar mostrar com uma ideia de sistema, tá? Então, olha como é que a gente vai montar isso daqui. Primeira coisa a se pensar é o seguinte, ó. Carga. Aliás, vou colocar primeiro realmente a ideia, não? A ideia que a gente tem aqui. Se a gente chamar, por exemplo, x é o número de tijolos e o y é o número de telhas, o que acontece? Olha só. Então, isso aqui é um número qualquer, tá? Se a gente for pensar na ideia da proporção máxima, eu sei que se eu tiver x tijolos para y telhas proporcionalmente, tá? Eu sei que em relação à carga máxima, isso aqui acaba sendo 1.200 tijolos para 1.500 telhas. Então, essa é a proporção considerando a equiparação, né? Que quando ele diz isso, ele está dizendo que 1.500 telhas correspondem a 1.200 tijolos. Então a razão ali entre eles é essa, é 1.200 para 1.500 de tijolo para telha, tá? Isso considerando a informação que ele deu para o máximo, mas poderia ser para qualquer valor. Então a gente pode fazer alguns cancelamentos aqui e dividir por 3, de forma que a razão que eu consigo ter, a razão de equivalência de tijolos para telhas é da ordem de 4 para 5. Não é? Porque 12 por 3 é 4 e 15 por 3 é 5. Guarda essa informação, tá? Repara agora que eu tenho que olhar essa quantidade de telha. Porque repara, olha só. Ele disse que a carga máxima em relação às telhas é de 1.500. Então são 1.500 telhas, tá? Então eu já tenho aqui 900 telhas. Então, na verdade, que eu posso colocar? Então, a ideia é que eu posso colocar, ó, posso colocar 600 telhas. Vou até fazer a conta aqui, vou indicar a conta, né? 1.500 menos 900, que vai dar 600 telhas. Ou
um valor que eu não sei de tijolos, certo? Só que eu sei a relação que existe entre os dois. Eu sei que se eu pegar o número de tijolos e dividir pelo de telhas, vai dar na proporção de 4 quintos, na razão de 4 quintos. Então, basta que eu faça a seguinte substituição. Eu pego aquela equação de cima e faço y, que é a telha, né, que a gente deixou bem claro no começo, igual a 600. De forma que na hora que você substituir aqui em cima, vai ficar x sobre 600 é igual a 4 sobre 5. É uma proporção, posso fazer a multiplicação cruzada, mas eu só vou fazer a multiplicação cruzada nesse sentido aqui, tá? Não preciso do outro porque eu vou ter que isolar o x do mesmo jeito. Pessoal, 600 vezes 4 é igual a 2.400, tá? Sobre 5. Efetuando essa divisão, a gente vai chegar que o x é igual a 480 tijolos, tá? Então, a resposta para a questão é 480. Mais uma vez, essa questão é facilmente resolvida com regra de 3. Chegaria no mesmo final aqui, você montaria, por exemplo, 1.500 está para 900, né, de telha, de 900 não, para 600, né? 1.500 está para 600, isso é a proporção das telhas, assim como 1.200 está para x. Você faria cruzado e chegaria na mesma resposta, tá? Mas aqui eu estou mostrando a aplicação usando equação, sistema, essas coisas, tá? Vamos agora com a questão 4, que se eu não me engano é a última, isso, é a última de hoje, também é do Enem. Um grupo de 50 pessoas fez um orçamento inicial para organizar uma festa. Então, olha só, vamos lá. Então, você tem um grupo com 50 pessoas, fez orçamento, tá? Seria dividido entre elas em cotas iguais. Então, ó, seria dividido em cotas iguais. Aí ele continua. Verificou-se ao final que para arcar com todas as despesas, faltavam R$ 510, tá? Então, na verdade, eu vou até manter esse amarelo, porque essa informação ela é referente àquele primeiro estado ali. Então, para 50 pessoas, ficou faltando R$ 510. Aí ele traz novas informações. 5 novas pessoas ingressaram no grupo. No acerto, foi decidido que a despesa total seria dividida em partes iguais pelas 55 pessoas. Então, ó, a gente sabe que no final aqui, ó, a despesa total ia ser dividida em partes iguais pelas 55 pessoas. Quem não havia contribuído pagaria sua parte. Então, ó, se a pessoa não tinha contribuído, ela ia pagar a parte dela. E as 50 pessoas do grupo inicial, cada uma ia contribuir com mais R$ 7 para poder cobrir a parte que faltou. De acordo com essas informações, aí vem a pergunta dele, né? Qual foi o valor da cota calculada no acerto final para cada uma das 55 pessoas? Então, vamos pensar na situação. Eu vou definir três coisas aqui, ó. Eu vou chamar de V. O V vai ser valor, o valor final, né? O valor final da festa. Vou chamar de X a cota inicial, ou seja, aquela que foi calculada quando tinha só 50 pessoas.
e o y vai ser a cota final. Então, aqui essa cota inicial, ela é para 50 pessoas, tá? E essa cota final foi considerando as 55 pessoas. Então, o que acontece aqui, pessoal? A gente tem algumas relações importantes a considerar, tá? Pela primeira situação, o valor da festa, assim, que eles imaginaram, você pegaria 50 pessoas, cada uma daria X, e isso faria o valor da festa acontecer. Só que nesse caso ficaram faltando R$ 510. Então, na verdade, o valor da festa é o 50x, ou seja, a cota paga pelas 50 pessoas, mais os 510 que faltam, tá? Então, essa aqui é a primeira relação. A segunda, ele diz o quê? Aí, o final, ele já decidiu que ia ter uma cota para 55 pessoas. Então, o valor da festa, no final das contas, ele acabou sendo dividido para 55 pessoas e, pelo que a gente chamou aqui, cada uma pagou Y. Então, 55Y. E a relação que eu tenho entre X e Y é o seguinte: ele falou que quem já tinha contribuído ia ter que contribuir com mais R$ 7. Ou seja, no final das contas, a cota Y ela seria a cota anterior mais R$ 7. É isso que está sendo informado, tá? Então, esse é o sistema que a gente tem que levar em conta. O V é 50x mais 510, ou 55y, e aí o y é x mais 7. Eu posso juntar as duas primeiras equações em uma só, porque o V ali é o mesmo, tá? Então a gente vem aqui e coloca simplesmente que o 55y tem que ser igual ao 50x mais 510. E a segunda continua igual, o y é igual a x mais 7. A gente vai fazer a devida substituição, tá? A gente vai substituir desse jeito. E aí vai ficar o seguinte, ó. No lugar do y na primeira equação, eu vou colocar esse x mais 7. E vou manter o restante, 5x mais 510. Agora a gente vai fazer o quê? Faz a distributiva. 55 vezes x cabe na frente? Não cabe na frente, né? Cinquenta e cinco x mais 7 vezes 55 é 385. E aí fica 50x mais 510. Se a gente for olhar aqui, tem que fazer uma troca desses valores, tá? Para poder resolver a equação. Ficaremos com 55x menos 50x é igual a 510 menos 385, ou seja, 5x é igual a 125, x vai ser igual a 125 dividido por 5, ou seja, x é igual a 25. E aí, só recordando, né? Isso daqui seria aquela cota inicial, tá? De posse desse valor, eu consigo achar que o y vai ser igual a 25 mais 7, e com isso o y, eu vou
tô pensando se eu não vou colocar aqui não, porque senão fica bagunçado para quem lê depois, né? Para quem tá vendo aqui é ótimo, mas eu vou utilizar aqui que o y é igual a x mais 7, ou seja, é 25 mais 7, então o y é igual a 32. Aí essa sim vem a ser a cota final. Então a resposta correta é a letra D, tá? Então era isso, pessoal. Então eu quis fazer essas duas questões resolvendo com o sistema, né? Porque era a aplicação delas mesmo. Dá para fazer por outros métodos sem utilizar isso, mas dá isso aí, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu gostei, inscreva-se no canal se não for inscrito, compartilhe com os amigos. Aguardo vocês na próxima. Valeu!